Gente amiga, receba o meu abraço. O abraço do Bispo Afonso Querubim, da Missão Yahvé. Hoje, mais um dia para você ser feliz. Mais um dia para você acreditar que o amanhã será melhor. O importante é você viver e viver intensamente e imensamente. Não adianta correr para a derrota, não adianta correr para a guerra. A paz sempre nos espera. Que você possa ter um dia feliz, uma tarde de paz, uma noite com Deus. E trazendo aquela palavra meiga, linda de Nosso Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o nosso Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é bom nós estarmos harmoniosos com a verdade, não é isso? Todas as pessoas gostam da verdade, as pessoas gostam de ter o conhecimento da realidade, dos fatos reais. E quando se trata da vida espiritual, muito mais ainda. Existe responsabilidade pessoal, responsabilidade de família, responsabilidade de toda a sociedade, enfim, de toda uma nação, quando se trata da parte espiritual. Porque o que se percebe é que os homens, eles se preocupam mais com a sua vida material, com dinheiro, né? É claro que são coisas que temos que preocupar-nos, temos que cumprir os nossos compromissos, o nosso dever, os nossos compromissos, as nossas obrigações. Mas o que a palavra de Deus ensina é que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não fazem isso. Elas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Elas buscam outras coisas. Mas o Senhor, ele diz expressamente lá no capítulo 6, versículo 33 de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso Deus, o nosso Senhor, que nos ama, que quer o nosso bem, ele nos convida a buscar o seu reino em primeiro lugar. Como isso? É você se voltar com a sua mente, com o seu coração para Deus. Claro, existe uma iniciativa sugerida por Nosso Senhor, que é de examinar as Escrituras, das pessoas lerem a Bíblia, lerem a palavra de Deus. Nós fizemos aqui na nossa igreja, né? Na nossa comunidade, nós fizemos a sugestão para os devotos lerem a Bíblia toda, desde agora setembro, né? A partir do dia 13 de setembro, até o ano que vem, até dezembro do ano que vem, dando 3 capítulos por dia da Bíblia Sagrada, e só podendo falhar um dia da semana. Por que nós temos que ler a Bíblia? Porque na Bíblia, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é o livro santo de Deus, o livro que foi escrito por inspiração divina. Às vezes as pessoas incrédulas, as céticas, as racionalistas, os ateus, eles dizem assim: a Bíblia é um livro escrito pelos homens, não, uma Bíblia que tem muitas contradições, que está fora de contexto do tempo. Assim que eles dizem. Mas não é bem assim. Quando você vai fazer a observação, você vê que a palavra de Deus, ela continua intacta, ela continua firme. O nosso Senhor, ele diz expressamente no Santo Livro que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não irão se passar. Então, note bem, a palavra de Deus, nós podemos assim dizer, a verdade absoluta em assunto espiritual. Em assunto espiritual, a Bíblia, meus amigos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o veredito. Ela é uma palavra firme. Ela é aquilo que a nossa alma gostaria de saber acerca das coisas espirituais, aquilo que o homem tem dúvida acerca das coisas de Deus. E do próprio homem, a palavra de Deus responde. Porque desde Gênesis até Apocalipse, nós vimos ali a carta magna de Deus. A Bíblia, ela é praticamente a constituição divina para as nossas vidas, onde nós temos toda a orientação para uma vida melhor, para uma vida de sucesso, para uma vida de prosperidade, para uma vida de realizações. A palavra de Deus é o livro por excelência.
Eu sempre costumo dizer, uma coisa que eu aprendi no seminário, que a Bíblia ela é a cabeça dos livros, ao tronco dos livros e a raiz dos livros. É comparada como um canon sagrado. Muitas vezes você vê, quando você está lendo algum livro a respeito da Bíblia, você vê essa palavra canon. Essa palavra canon, ela vem de uma ideia como a do metro. Por exemplo, o metro. O metro é uma medida universal, onde nós medimos comprimentos, alturas, espessuras, profundidade, largura, comprimento e etc. Então, em qualquer lugar do planeta, um metro é o mesmo tamanho. Então, o que é um metro? Como que o homem fez para poder padronizar uma medida universal? Ele pegou a milionésima parte de 1/4 do meridiano da Terra, estabeleceu como uma medida universal. E baseado no metro, é que nós temos as medidas de tudo, né? Comprimento, altura, espessura, profundidade, quilometragem de estrada, etc. Então, o metro é um padrão. Padrão para quê? Para medidas universal. Se um pedreiro que está construindo uma casa, um apartamento, uma loja lá na Alemanha, ele vai usar a mesma medida que se é usada aqui no Brasil, que se é usada nos Estados Unidos, que se é usada em qualquer parte do mundo. É um padrão. Então, para você ter uma ideia, a Bíblia, quando nós dizemos assim, o canon sagrado, é como se nós estivéssemos falando assim, o metro da vida humana, o metro padrão. Deu para entender, meus amigos? Você entendeu que você é inteligente. Então, o canon sagrado, a Bíblia, ela não contém a verdade. Tem pessoas que dizem assim, a Bíblia contém a verdade. Não, isso é errado falar isso. A Bíblia é a verdade, entendeu? É a palavra de Deus. A palavra, o veredito de Deus, para orientar a nossa vida. Então, quando nosso Senhor diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está incluindo também a sua palavra, a sua própria palavra, a palavra de poder, a palavra de libertação, que você encontra no Santo Livro, toda a história do plano de Deus pela redenção dos homens. Que na Santa Bíblia que nós vemos. Nós vimos no Santo Livro como que Deus fez todas as coisas, desde o princípio. Nós vimos ali no Jardim do Éden, quando o homem foi colocado ali por Deus, no estado de perfeição, mas o homem se desvirtuou do plano de Deus. O homem desobedeceu a Deus. E aí veio a sua queda. E no próprio livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você vê expressamente o plano de Deus, que Deus estabeleceu para trazer o homem novamente à restauração junto com ele. É na Santa Bíblia que nós vamos ver tudo isso. Na Santa Bíblia que você vai ver qual é o problema de todos nós. O problema de todo o homem, meu amigo. Do meu problema, o seu problema, o problema de toda a humanidade. É o pecado, a transgressão, a natureza humana que é pecaminosa, que nos distancia de Deus. Então, enquanto o homem permanecer na sua natureza, permanecer no seu eu, permanecer no seu estado natural de vida, ele não tomar atitude de se voltar para Deus através de Jesus Cristo, enquanto isso não acontece, ele vai permanecer ali distante de Deus. Ele, por mais sofisticado que ele seja, por mais inteligente, estudioso, mesmo que tenha uma faculdade, mesmo que este homem ele seja um homem filósofo, seja um artista, seja um ator, uma atriz, seja um homem especial na sociedade humana. Mesmo que ele seja uma pessoa que foi escolhida pelo povo para ser um deputado federal, um deputado estadual, para ser um prefeito de uma cidade, para ser um presidente de república, por mais escala de vida que ele venha subir na terra. Mas no mundo espiritual, este homem, ele só vai ser um homem perfeito, vai ser um homem restaurado, reconciliado com Deus, somente a partir do momento que ele se volta para Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele recebe a palavra de Deus no coração e se volta para Jesus, aí ele vai se encontrar com Deus. Ele vai se encontrar com Jesus.
Porque a verdade de tudo isso que eu estou dizendo está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Não é no catecismo romano, não é no estatuto de igreja qualquer. Se na Bíblia você vai ver todo o projeto de Deus, toda a vontade de Deus para conosco. Então as pessoas que estão nesse mundo, elas procuram muitas coisas, procuram muitas verdades, porque entre aspas, né? Entre aspas, verdades entre aspas. Porque a verdade, segundo a filosofia humana, né? A verdade é tudo aquilo que concilia com a lógica e com a razão. E o nosso Senhor, ele foi interrogado por Pilatos, quando ele estava prestes a ser crucificado. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Nosso Senhor se manteve em silêncio. Por que o Senhor se manteve em silêncio? Porque o Senhor não poderia abrir a boca e dizer ali tudo para Pilatos? Mas o que acontece? Pilatos já havia tomado conhecimento da verdade, que era o próprio Jesus. Pilatos estava diante da verdade, que era Jesus Cristo, que ali estava cumprindo ali o plano do Todo-Poderoso de morrer pela humanidade. Então não precisava o Senhor dizer nada. Só a presença de Jesus ali já estava respondendo à própria pergunta de Pilatos. Porque o que acontece com esse mundo aí? As pessoas, em geral, a palavra de Deus está no ar. Está sendo anunciada, está sendo pregada a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Através dos meios de comunicação, a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada. E as pessoas ficam, como que? Com os ouvidos tapados, fingindo que não está ouvindo, e procurando outras verdades, sendo que a palavra de Deus está sendo anunciada. Aí, as pessoas perguntam assim, as pessoas que querem confundir a igreja de Deus, confundir o povo de Deus, confundir até a pregação. Entendeu? Ela diz assim, mas onde está a verdade? Eu estou procurando. Aí a resposta está lá, nas palavras de nosso Senhor. Né? Ele diz assim, na verdade eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, neste mundo, as pessoas elas não aceitam o evangelho, meus amigos. Porque o evangelho é muito simples. É simples demais. É tão simples que as pessoas que se julgam alguma coisa nesse mundo, elas não aceitam. Porque elas queriam que o evangelho fosse algo sofisticado, fosse algo que a pessoa tinha que calcular como uma equação, como uma inequação, como uma teoria de Pitágoras, que tinha que fazer um cálculo, que tinha que fazer uma análise filosófica, que tinha que procurar analisar igual Sócrates, Platão, igual aqueles filósofos da Grécia. Então, o evangelho não é isso. O evangelho é simples. Paulo, quando ele chegou lá na Grécia, na igreja de Coríntios, ele diz lá na epístola aos Coríntios, ele diz assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então tá aí, olha, entenda o que Paulo quis dizer. Paulo estava falando com os gregos, com o pessoal lá da cidade de Coríntios, que fazia parte da Grécia, que era o berço da cultura no momento, no início do cristianismo, onde tinha ali o Koiné, onde tinha as culturas, onde tinha os grandes sábios, entre aspas, os grandes sábios do mundo. Então, eles se reuniam, eles achavam, que eles eram a informação da verdade. Tudo que havia na sociedade das civilizações, do mundo, eles queriam explicar, queriam dizer, queriam dar a tese, queriam dar a explicação, discursar. Vocês sabiam que lá na Grécia existiam lugares chamados anfiteatros, chamados locais, auditórios, aonde reuniam esses homens que se julgavam sábios para explicar sobre os fenômenos, né? Sobre as coisas que aconteciam. Tudo que acontecia na natureza, eles queriam dar explicação. Olha que naquele tempo, há 2000 anos atrás, imagine, que não tinha nada dessas informações que temos hoje, né? Não tinha nada da ciência que temos hoje, nada. Tudo que temos hoje é de 100 anos para cá.
É de 100 anos para cá que temos. E há 2000 anos atrás não tinha nada disso aí. Não tinha laboratório, não tinha pesquisa científica, não tinha essa medicina avançada, não tinha ultrassonografia, não tinha ressonância magnética, não tinha raio laser, não tinha nada disso. Imagine 2000 anos atrás, que se escrevia na pedra, se escrevia em pele de animais, pergaminhos, papiro. Quer dizer, há 2000 anos atrás já tinha homens se julgando ser o poderoso, o sabichão, a informação da verdade. Então você vê que naquele tempo aqueles homens se achavam, por isso que eles não aceitaram o evangelho. Quando você pega o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, você pode ver ali, quando o apóstolo São Paulo esteve lá em Atenas, na cidade da Grécia, Paulo, um homem doutor, um homem espiritual, usado por Deus, um homem que tinha uma sabedoria esplêndida, ele tinha um conhecimento da Escritura profundo, porque ele havia sido fariseu antes da sua conversão, ele aprendeu nos pés de Gamaliel, era um homem doutor, um poliglota, conhecedor de tudo. Ele se converteu, ele chegou lá na Grécia, teve dificuldade de pregar o evangelho. Ele teve dificuldade. Quando Paulo percebeu a dificuldade, a dureza do coração daqueles homens, sabe o que ele fez? Ele começou a percorrer, está lá no capítulo 17 de Atos, pegue a sua Bíblia aí na sua casa depois, abra em Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, que a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então você abre no capítulo 17, você vai ver ali o que Paulo fez. Ele usou uma estratégia, ele visitou os templos pagãos ali de Atenas e ele começou a observar os deuses, os cultos pagãos dos gregos. Porque eles tinham templos, eles adoravam os deuses, Deus da agricultura, Deus da beleza, tinha Deus para tudo ali. Tinha Deus até para o parto da mulher. Quando a mulher ficava grávida, tinha uma deusa lá que cuidava do parto da mulher. Quando o homem estava frio sexualmente, tinha um Deus para tratar desse caso. Era Deus para tudo. Era Deus para tudo, né, que eles tinham. Paulo, então, ele fez uma pesquisa e começou a percorrer esses templos lá da Grécia, para ele fazer assim, montar uma estratégia para poder alcançar o coração dos atenienses. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que havia um templo lá entre os altares dos deuses gregos, lá de Atenas, e tinha um altar vazio. Tinham vários deuses, e tinha um altar vazio. E nesse altar vazio estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Paulo não perdeu tempo, né? Pegou isso aí e foi lá para a reuniãozinha deles, né? E o tema da homilia de Paulo, ao Deus desconhecido. E aí Paulo mandou ver, né? Imagina. Paulo deitou e enrolou. Falou assim, olha, eu estive andando entre os templos suntuosos de vocês. Vocês realmente são homens e mulheres, pessoas organizadas, vocês gostam de coisas bonitas. Eu pude observar a beleza dos vossos templos, o luxo. E, claro que a Bíblia não diz isso que eu estou dizendo aqui. Isso aí chama-se na hermenêutica, na hermenêutica, que é uma ciência da interpretação de texto da Bíblia, que nós aprendemos no seminário. Isso aí chama-se assim, uma suposição. Dentro do contexto dos fatos, supostamente, ele deve ter elogiado. Ele elogiou para poder conquistar a atenção desses atenienses. Porque o objetivo de Paulo era falar de Jesus. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu observei que entre o templo de vocês tinha ali um altar escrito ao Deus desconhecido. E é sobre este Deus desconhecido que vocês não conhecem que eu quero falar. E Paulo deitou e enrolou, né? Paulo, olha, mandou ver. Mandou a mensagem de Deus. A mensagem da cruz para os atenienses. Mas você, lendo o texto lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que Paulo teve dificuldade de anunciar Jesus para os atenienses. Por que Paulo teve dificuldade de anunciar o evangelho para os atenienses? Porque eles se julgavam sábios, eles se julgavam entendidos. E o evangelho para eles era muito simples,
era muito simples. Eles não aceitavam, porque eles queriam algo, porque como acontece no dia de hoje? Por que que as pessoas que têm conhecimento de botânica, de engenharia genética, os homens que estudam medicina, que olham no microscópio os cromossomos, as moléculas, que têm um conhecimento da engenharia genética. Imagine, um homem que tem um conhecimento da engenharia genética. Para ele aceitar o evangelho, ele tem que descer muitos degraus. Por quê? Porque eles, dentro da lógica, dentro da razão, ele somente aceitaria o evangelho se ele pudesse pegar o evangelho e colocar dentro de um tubo de ensaio para analisar as moléculas, qual tipo de cromossoma, qual tipo de célula que é o evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu? Eu acredito que você entendeu o que nós estamos dizendo aqui, com relação ao capítulo 17 também de Atos dos Apóstolos. A mesma coisa também acontecia na Grécia. Eles se julgavam sábios e eles não aceitavam a palavra de Deus. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma das províncias lá da Grécia, ele disse assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que é a verdade? Dentro da filosofia humana, verdade é tudo aquilo que concilia com a lógica e com a razão. Aquilo que concilia com a lógica e com a razão, que é verdade. Então, a verdade dos homens é baseada em quê? Baseada na matéria. Porque o homem só acredita na matéria. O homem não acredita no espiritual. Vocês sabiam disso? Não acredita no espiritual. A não ser, com exceção, aqueles que já conheceram a palavra de Deus. Falando o homem na sua maioria, a humanidade. Não fala homem generalizado, incluindo homens e mulheres. Então, olha, a dificuldade que é para se pregar o evangelho no tempo de hoje, por exemplo. Por que a maioria das pessoas que aceitam o evangelho são pessoas humildes, simples? Por quê? A resposta está aí, meus amigos. Porque as pessoas simples, as pessoas humildes, aquelas que não têm conhecimentos profundos de ciência, de botânica, de engenharia genética, que não têm diplomas universitários, então essas pessoas, elas têm um coração humilde, simples, por natureza, dos fatos, da razão e da vida que a pessoa leva. E por isso que essas pessoas, elas estão prontas a receber a Jesus Cristo. Por isso que a maioria dos cristãos no mundo inteiro são pessoas humildes. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, quando comissionou seus discípulos para pregar o evangelho, ele disse assim, aos pobres sejam pregado o evangelho. Não que o Senhor estivesse fazendo discriminação dos ricos, não que o Senhor estivesse fazendo discriminação da outra classe, não. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, como Deus, homem, Deus, ele sabia que as pessoas dessa forma, como os gregos, como aqueles que estudavam sábio, não aceitavam a palavra de Deus. A prova é que os fariseus que estavam próximo dele ali, em Jerusalém, os saduceus, que se achavam os doutores da lei, eles, estavam nem aí para Jesus. Nós temos Moisés, nós não aceitamos isso aí, se achando, né? E Nosso Senhor, o que diz para eles? Capítulo 16 de Mateus. Sepulcros caiados. Vós sois sepulcros caiados. Entendeu? Jesus condenou aquele orgulho, aquele egoísmo, aquela situação supostamente de arrogantes, né? Por isso, Nosso Senhor chamou os fariseus de hipócritas. Porque as pessoas que se acham nesse mundo, conhecedoras, que têm conhecimento, não aceitam a palavra de Deus. Não aceitam o evangelho de Jesus. Agora, será que uma pessoa que tem essa pergunta, a pessoa que é uma pessoa que tem um conhecimento, que tem curso universitário, que é doutor, será que essa pessoa tem condição de se converter, de aceitar o evangelho de Jesus? Claro que tem. A partir do momento que essa pessoa tiver o coração humilde, mesmo com anel no dedo, mesmo com toda a sua bagagem de intelectualidade, mas se ele se reconhecer, segundo a Escritura, que ele é um pecador, que ele precisa de Deus, precisa de Jesus, ele vai ser alcançado com a graça de Deus. Mas a partir do momento, segundo a Bíblia, dele se arrepender e reconhecer que ele é um pecador e aceitar Jesus como Salvador da sua vida, ele será justificado. Porque este é o Evangelho de Jesus, meus amigos.
para a pessoa ser introduzida, porque alguém chegou perto de Jesus e perguntou no capítulo 3 de São João: Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu para Nicodemos, lá o capítulo 3, necessário te é nascer de novo. E aí, qual é o entendimento que o Nicodemos tinha de nascer de novo? Ele, que ele era um homem conhecedor, fazia parte lá da política romana, e ele era um homem público, um homem que tinha conhecimento. Qual é o conhecimento que cada pessoa desse mundo, simples ou sábia, tem acerca do nascimento de uma pessoa? É aquele que nós já conhecemos. A mulher fica grávida durante 9 meses e vai nascer o menino. Esse que é o conhecimento. Aí o Nicodemo falou assim: Senhor, será que eu terei que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse assim: aquele que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do espírito? Palavra, meu amigo. Palavra de Deus. O tesouro de Deus, a palavra. É a palavra que liberta, aquilo que nós dissemos no início. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus, nosso Senhor, Ele quer que você descubra isso. Então, para você descobrir isso, você tem que procurar, é claro. Entendeu? Você só vai encontrar água quando você procurar água. Quando você está com sede, o que é que você faz? Você não vai lá na bica, você não vai lá no filtro, tira a água e bebe? Quando você está com fome, você faz o quê? Você fica sentado, deitado em algum lugar, me dá a comida. Não, você vai lá na panela, lá na sua casa, entendeu? E você pega a comida e coloca no prato, vai, come, ou então alguém te serve, você sinaliza: cadê meu prato? Você procura, é isso que eu quero dizer. Você procura, por quê? Porque o instinto da fome, o instinto da sede, leva você a procurar. Então, se você procurar Jesus, você vai encontrar o Salvador do mundo. E esta é a palavra que nós ministramos na nossa igreja, no Santuário Iavé, em Santo Amaro, na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513. Nós estamos falando esta verdade para você, esta verdade que nós ministramos na nossa igreja, para as pessoas se encontrarem com Jesus, para as pessoas conhecerem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, meu amigo. É Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os pecadores, como disse Paulo. Esta é uma palavra fiel e justa, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Deus te abençoe. Eu estou aguardando você no Santuário Iavé, em Santo Amaro, na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu estou no plantão espiritual de atendimento, ajudando você a se encontrar com Jesus. E você também pode escrever para nós. Você pode escrever para nós, para o e-mail, ou seja, mandar o e-mail, seu e-mail para missãoiavé@gmail.com, tá bem? Você pode também falar conosco pelo telefone 2597-6926, 2597-6926, é o telefone para você marcar a sua consulta espiritual. 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Eu quero mandar o meu alô para todas as pessoas que estão nos acompanhando também aí pelo Facebook, pelo Orkut, você que está nos acompanhando pelo Google, pelo nosso canal no YouTube. O nosso abraço a todos vocês aí que nos acompanham pelo canal do YouTube. E o nosso site na internet é www.missãoiavé.com.br. O nosso site na internet www.missãoiavé.com.br. Você pode ligar para nós de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte onde você está me ouvindo, pelas redes da internet. Você pode ligar para nós aqui, telefone 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, e nós vamos estar orando por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos amar, porque é melhor morrer amando do que viver odiando. O ódio e o ressentimento são cáusticos que corroem a nossa mente no comando de nossa vida. Amemos. Somente o amor constrói. O amor não tem princípio nem fim. O amor é eterno, porque o amor é Deus. Deus é amor. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.
Ofertas para Pedro, prédio de iluminação.